Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de trabalhar autoconhecimento e resolução do nosso crescimento, da nossa maturidade emocional. E hoje eu estava vendo um videozinho sobre as grandes angústias da humanidade, e aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. E eles estavam colocando lá que as grandes angústias têm a ver com saúde mental, a incerteza social, ansiedade, depressão, estresse financeiro e profissional. Tá aqui uma coisa interessante, né? Que a gente precisa entender, e nem todos os terapeutas, nem todos os médicos, inclusive, entendem isso, tá? Que a angústia e a ansiedade são resultados, não é o quadro em si. Claro que tem um CID, né, que tem lá F41, angústias, ansiedades, estresse pós-traumático. Eu respeito muito esse CID porque é importante que nós possamos fazer um bom diagnóstico, mas até os psiquiatras precisam fazer um bom diagnóstico para passar o remédio certo, né? A gente precisa entender que após um longo período de estresse, de preocupações, de ansiedade, todos esses mal-estares mentais e emocionais, nossos neurotransmissores, eles entram numa espécie de desregulagem. O remédio vai lá e trabalha isso, né? Bloqueia um, ativa o outro, para que haja uma regulagem nos neurotransmissores, para que nós possamos criar um equilíbrio mental melhor, né? Mas a parte emocional, gente, não é exatamente o remédio que trabalha, tá? O ansiolítico, inclusive, ele diminui o ritmo, é como se criasse uma lentificação mental, mas ele não trabalha necessariamente a ansiedade, tá? A nossa ansiedade precisa ser olhada sob um ponto de vista emocional, psicológico, tá? Por quê? Porque a ansiedade, a angústia, esses sintomas ruins e até o estresse são graduações que vão se acumulando por conta da nossa maneira de pensar. Aqui eu recomendo o meu livro Ansiedade Sob Controle. Como é importante a gente entender que o processo de centralidade no aqui e agora, o processo de silêncio mental é vital para a cura da sua ansiedade. Porque nesse momento de quietude, de silêncio mental, você oferece um contraste para o seu cérebro da não batalha, do não ruído. O nosso cérebro é como se fosse um escravo, ele capta a intensidade do que nós estamos pensando, ruminando, sentindo. E o cérebro entende que nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra. Só que não, na maioria das vezes, não são fatos reais. Na maioria das vezes, são pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, uma sensação até de desamparo, que as pessoas sentem, medos, tá? Tem um livro interessante que eu escrevi, Medos, Fobias e Pânicos, até com um relatório dos nossos principais medos, na segunda parte do livro, explicando realmente como é que a gente desenvolve os medos. Porque os medos, na realidade, querem chamar a nossa atenção para potenciais que nós temos e nós não usamos. Os nossos medos, eles querem chamar atenção para como nós criamos a nossa neurose dentro do nosso processo de vida. Então, gente, vamos entender. Ansiedade e angústia são sintomas ruins, que são resultados da maneira de pensar. Então, quando você pensa de uma maneira catastrófica, e se acontecer isso? E a pessoa já se visualiza na situação. Por exemplo, a pessoa descobre uma manchinha, uma verruguinha no corpo. Ela já começa, e se for câncer? Nossa, e se tiver que operar? Nossa, e se tiver que amputar? Como é que eu vou andar? Nossa, o que eu vou fazer? Pronto. Gerou um catastrofismo na cabeça desnecessário. O correto seria, tem uma manchinha diferente aqui, uma verruguinha, eu não sei direitinho o que é, mas vamos marcar um dermato,
né, um dermatologista para a gente observar. Uma vez eu fui no dermatologista com várias manchas, né, pelo corpo, manchinhas mesmo, que podem ser inclusive um pouco da idade e tal. Aí eu perguntei para ele, eu falei, então, dá para resolver? Ele falou assim, então, esse é um resultado de todo o sol que você tomou na sua vida. E é interessante esse negócio, porque na minha adolescência a gente fazia uma espécie de competição de bronzeamento, sabe, ir para a praia, ficar horas, né, ali na praia, e usando de tudo e mais um pouco para bronzear, e aquele bronzeamento durar bastante, né, durar meses, assim. Então pensa assim, a gente falava do bife à milanesa, né, vira para cá, vira para lá, ficava em todas as posições, para queimar tudo por igual e manter esse bronzeamento. Claro que com o tempo, manchas na pele são resultado dessa extrema exposição, né, há alguns bons anos atrás, em que não cuidei, pronto, é fato. Mas gerou um problema muito sério? Não. É possível que ainda gere uma outra coisa que possa criar um problema maior na pele? Sim. Mas eu vou cuidar, percebe? Então veja, cada problema tem a sua necessidade de olhar. O que a gente não pode é catastrofizar. Então, por conta desse exemplo que eu dei, a pessoa catastrofiza. Ela vai longe nos medos, nos pensamentos. O cérebro entende que já está acontecendo. Mobiliza todas as glândulas do seu corpo e você entra num estado de enfrentamento ou fuga, que é o processo da própria ansiedade. O animal em nós tem isso, né? Veja, todos os animais da natureza têm processo de enfrentamento ou fuga. Aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não quero, que é perigoso, e eu caio fora. Então, veja, nós nem enfrentamos e nem fugimos, a gente fica caraminholando, ruminando, esse negócio vai longe. Então, catastrofismo, ideias negativas, negatividade, medos, a pressão tem que dar certo, eu tenho que fazer dar certo. Aí a pessoa entra com as cobranças perfeccionistas, não pode errar, tem que dar tudo certo, tem que fazer, já agora tem que dar conta e fica 3 dias sem dormir para dar conta, para resolver. O que ela criou com isso? Um estresse razoável, tá? A pressão, a cobrança perfeccionista vai gerando essa ansiedade pesada. A ansiedade acumulada, pensamentos ansiosos, vão criar crises de ansiedade. De repente tem aquele momento que a pessoa se sente mal. Nossa, ela fica mal, ela não consegue pensar, cabeça pesada, nem respira direito, uma fraqueza, um negócio ruim, um peso. É mal olhado. Tá, joga tudo para esse lado que você vai se dar bem na vida, tá? Então vamos lá, assumir responsabilidade. Ansiedade geram crises de ansiedade. As crises de ansiedade ao longo do tempo geram o pânico. Crises de pânico. Certo? É o momento que o cara pensa que ele vai morrer ali, tão mal que ele fica. Então precisa cuidar? Precisa. Remédio? Sim. Terapia? Sim. Para você entender a sua maneira de funcionar, o seu funcionamento cerebral. O pânico e toda a crise de ansiedade acumulada ao longo do tempo gera toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque o toque, a própria mania, é a válvula de escape da ansiedade. Gente, eu já lidei com cada caso tão doído, sabe? Tão severo, o quanto a pessoa era escrava das manias dela, dos medos dela. E ela tinha que fazer o que ela criou na mente dela para ela gerar um bem-estar que não vinha, não passava. Então, olha que interessante, né? A gente entender esse quadro para nós nos localizarmos e perceber que a angústia, aquela sensação ruim, pesada, o aperto no peito, o nó na garganta, são coisas que você está acumulando. Preocupações sem ação. Adianta ficar preocupado? Você tem que gerar ação. O que eu vou fazer com isso? O que depende de mim? Buscar ajuda? Sim, medicamentosa, psicoterápica. A religiosa é interessante, gente, mas não pare só nisso.
Sabe, tem gente que fica muito nessa coisa da hoje chamada medicina integrativa, que promete a cura, mas veja, não cura, porque a cura depende de outros fatores um pouco mais impositivos, como, por exemplo, a medicação alopática, tá? E a terapia, a psicoterapia com um bom psicólogo, com um bom profissional, não com coach. Ah, mas vamos fazer uma massagem que ajuda. Relaxa. Mas trabalha o emocional? Não. Vamos pegar o livro da Louise Hay e vamos ficar repetindo. Eu sou maravilhoso, porque eu me amo e eu me aceito. Ah, legal. Fica repetindo lá, só que não haja de uma maneira coerente. Quem diz eu me amo e eu me aceito tem que ter atitudes de auto-amor e de auto-respeito. Você tem? Não. Então não adianta ficar repetindo. Eu atraio a prosperidade para minha vida, é mesmo? E você se sente merecedor da prosperidade? Então veja, eu valorizo esse tipo de recurso? É lógico que sim. Mas já trabalhei com pessoas que quanto mais elas repetiam uma coisa, mais elas geravam um resultado ao contrário. Por quê? Porque elas não se sentiam merecedoras, porque elas eram catastróficas. E N coisas, né, de defesas emocionais, assim, na cabeça, nos pensamentos, que geravam um resultado diferente do que elas queriam. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante a medicação num quadro de depressão severa, de ansiedade severa. Lógico que sim, tá? Então, vamos agir de uma maneira coerente, vamos entender que você não é uma vítima. Ah, é vítima do século XXI, da rede social negativa. Não, não. A rede social existe, os problemas mundiais estão aí. Como nós vamos lidar com a vida? Você trabalha a aceitação? Você trabalha o respeito pelo seu espaço de ação? Não adianta deitar com medo de que a guerra comece amanhã se você não tem controle sobre isso. Então, criar uma certa ordem nos seus pensamentos, perceber o seu campo de ação, perceber as suas reais possibilidades, para você não se sentir impotente. Impotente é falta de poder. Uai, é a coisa mais normal do mundo. Eu não tenho o poder de levantar uma jamanta de 5 toneladas. Mas eu tenho o poder de fazer alguma coisa por aqui. Ah, eu tô com sede. Ah, eu não posso pegar água. Como não posso? Eu não quero pegar. Não quero levantar daqui agora e pegar água. Mas eu posso. Então veja, tem coisas que eu posso e eu preciso querer fazer. De novo aqui é ter claro a nossa vontade, a nossa necessidade. E tem outras que você não controla. Vou dar um exemplo bem comum que eu ouço muito, né? A preocupação com a saúde e a felicidade de alguém, do filho. Qual é o pai ou a mãe que não quer que o filho seja feliz, né? Mas, depende dele? Não, principalmente se o cara já é adulto, né? 40 anos, já tem livre-arbítrio, experiência de vida. Ai, mas coitado. Não, não é coitado. Ah, mas será que ele vai ser feliz? Não sei. E se eu morrer? Será que ele vai conseguir se dar bem? Gente, não é problema meu. Problema dele. Ele tem que trabalhar com a vida, ele tem que crescer. Então, eu espero que você tenha criado ou crie o que está em volta de você, seus filhos e netos, para que eles tenham autoconfiança e possam se virar. Tá? Você não é super nada. Nem super Mulher Maravilha, nem super-herói, nem o Superman. Você é adulto e dentro de um corpo humano. Essa é a parte mais legal, que eu repito todos os dias. Né? Você está dentro de um corpo físico, você é humano. Então, aceite a sua humanidade, aceite o seu limite e faça a sua parte com responsabilidade dentro do seu campo de ação. E faça boas escolhas. Ah, essa é a sua responsabilidade. Então, se você prestar um pouco de atenção nisso, você não vai gerar ansiedade negativa. Volto a dizer, leia o livro Ansiedade Sob Controle, para você entender bem esse negócio da ansiedade. E você também não vai criar angústia se você não ficar ruminando negatividades e catastrofismos. E perante todas as preocupações, gente, ação. Pensa, o que dá para fazer agora? Como é que eu vou encaminhar essa situação? Escreva ou faça já.
Ou agende, mês que vem, não vou fazer agora, não, mas mês que vem eu vou colocar isso em prática, então bota na agenda para você não esquecer. E larga a preocupação. Porque ficar segurando isso não vai levar a nada. Você concorda? Então, criar um equilíbrio do pensar, né? Aqui eu vou recomendar outra vez o livro, Equilíbrio Emocional. Como promover harmonia entre pensar, sentir e agir. É vital essa harmonia. Porque está tudo ligado. O pensar vai gerar uma emoção. O conjunto das emoções vai gerar ação. Como você lida com a vida? Como você lida com os seus obstáculos? Você se vitimiza? Você entra no processo de autopiedade? Ou você enfrenta? Mas enfrenta com classe, né? Sem a cobrança perfeccionista, sabendo que você vai fazer o melhor que você pode, dentro do seu possível. Esse é o ponto de equilíbrio que nós precisamos. A confiança de que você tem inteligência, habilidades para lidar com seus desafios. Senão você nem estava aqui, tá? Essa é a proposta da nossa vida, a cada vida. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, que você lesse esses livros, que você buscasse a ajuda correta, tá? Não fosse, assim, tão preconceituoso quanto a medicamentos, ok? Eles são bons, eles ajudam muito. Então, vamos trabalhar com classe e responsabilidade, certo? Então, eu fico à disposição, gostaria que você desse seu like para esse vídeo, compartilhasse, comentasse as suas angústias, enfim, se eu puder ajudar e comentar mais alguma coisa, aprofundar o tema, deixe aí o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre esses livros, deixe também a sua mensagem e fale comigo. Grande abraço, obrigada pela atenção. Namastê, nos vemos no próximo vídeo.